Olá, comunidade Multipla TV. Hoje estamos aqui para este pequeno bloco noticioso e de alguma reflexão na sequência de um conjunto de notícias que fazem um enquadramento muito interessante do que se está a passar na União Europeia em matéria de Ucrânia. Aliás, vamos confirmar a percepção de que os líderes europeus nestes dias não conseguem discutir mais nada. Então, que indícios é que existem de fratura no seio da União Europeia e da Europa em si? Hoje o Jornal Observador diz assim: líderes da UE insistem com Turquia e Reino Unido de que não se pode recompensar o agressor. Portanto, os líderes da UE consideram que, de alguma forma, está em marcha um processo de recompensa do agressor russo. O que é interessante quando eles sentem necessidade de dizer isso aos outros. Depois de um discurso tão veemente de que não iriam aceitar, não vão aceitar um conjunto de condições. Em comunicado conjunto, António Costa e Ursula von der Leyen disseram, durante a reunião do Conselho Europeu na quinta-feira, que os líderes de 27 aplaudiram a decisão da Ucrânia de anunciar que está pronta para um cessar-fogo total. Ou seja, a Ucrânia que ontem queria armas, que hoje quer armas, que continua a querer armas e que disse até muito recentemente que ainda não era tempo de paz. A União Europeia, que tem dito sempre, até há muito pouco tempo, que ainda não era tempo de paz, confirmem, vão ver o que é que esta gente dizia há 2 meses, há 1 mês e meio, não precisam tomar as minhas palavras por verdadeiras. A verdade é que hoje estão contentíssimos porque há uma proposta, a Ucrânia aparece disponível para um cessar-fogo total. E nós devemos questionar-nos o que é que mudou. O que é que mudou? Porque é que eles de repente estão tão contentes com este cessar-fogo total. O que é interessante. Em videoconferência, os 2 representantes do Bloco Comunitário apresentaram ao presidente turco, aos primeiros-ministros britânico e norueguês e à chefe de Estado ou de governo islandesa as conclusões da Cimeira sobre a Competitividade. Uma Cimeira sobre a Competitividade que está a discutir a Ucrânia. Não é? Parece que na União Europeia não se consegue discutir mais nada nestes dias. Contudo, face à ambiguidade da resposta de Moscovo à proposta de um cessar-fogo de 30 dias, portanto, Moscovo aqui não foi ambíguo, ao contrário do que diz o Observador. Moscovo diz claramente o que é que quer desde o início da guerra: desnazificar, desarmar, neutralizar a Ucrânia, desmilitarizar a Ucrânia, portanto, neutralizar do ponto de vista militar a Ucrânia tornar-se um Estado neutro, não entrar na NATO, portanto, e proteger as populações russas. Isto é dito desde o início e Moscovo tem dito sempre que só aceita a paz nestas condições. Como está a ganhar a guerra, é natural que exija essas condições. Porque quem ganha é que impõe os termos. A guerra é para isso. A guerra serve para definir quem impõe termos. Senão não se faz guerra, negocia-se. Se a Europa queria negociar, não tinha feito guerra. Não tinha apoiado a guerra, tinha negociado. A Rússia é um país demasiado poderoso para se obrigar a fazer qualquer coisa. Deviam ter percebido isso quando decidiram desrespeitar a Rússia e não tomar em consideração o que disse o seu presidente. Concordemos ou não se trata de concordar, é a realidade, é como é. E não podemos matar-nos uns aos outros só porque alguém diz que tem que obrigar o outro a fazer alguma coisa com que não concorda. Não funciona assim, a realidade. Contudo, portanto, que a paz, decidiram avisar esta gente, estes 2 representantes do Bloco Europeu, que a paz não pode recompensar o agressor e que a pressão à Rússia tem de aumentar. E, portanto, a questão é, mas porquê que António Costa e Ursula von der Leyen de repente dizem que a paz não pode recompensar o agressor e que a pressão tem de continuar? Não é? Porque é que eles insistem em dizer a estes países que não são da União Europeia, mas são da Europa, que não se pode recompensar o agressor? Porquê é que acontece isto? Gente que não estava ontem a favor do cessar-fogo, gente que não estava ontem a favor da paz,
hoje aparece a favor da paz, mas lá está, a paz nos seus termos. Pois, mas alguém tem que lhes dizer que quem dita termos é quem ganha a guerra, não é quem a perde. Quem a perde rende-se, quando muito, se não se conseguir negociar. A União Europeia não quis negociar no início, perdeu parte da Ucrânia, perdeu a Crimeia e 20% do território ucraniano, ou 25%. Foi continuando sem negociar, todos os dias perde mais um bocadinho, já perdeu as regiões mais ricas da Ucrânia e cada dia que passa sem negociar, vai tendo menos Ucrânia para negociar. E ainda não percebeu, ao fim de 3 anos, que não tem hipótese. E que deveria ter negociado no início, quando a Ucrânia ainda estava inteira. Aliás, deveria ter cumprido os acordos de Minsk. Aliás, não devia ter feito Euromaidan. Não devia ter feito, apoiado e organizado o golpe de Estado de Euromaidan. Foi esse golpe de Estado que tornou a vida muito pior ao povo ucraniano hoje. E nós, quando analisamos a realidade, temos que enquadrar historicamente. Não podemos analisar os factos isolados. Podemos ser totalmente anti-russos, mas não podemos negar que na altura foi feito um golpe de Estado, retirou um poder legítimo que tinha sido eleito pelo povo ucraniano para lá instalar um ilegítimo e que foi perseguir os que tinham então ganho o poder naquela altura. Portanto, quem faz uma coisa destas não pode estar agora à espera de papinha do lado dos russos. Do lado dos russos vai ter intransigência, que foi aquilo que os russos receberam da União Europeia até agora. A União Europeia tem procurado diversificar os parceiros, portanto, o que é que a União Europeia vai fazer? Vai aproximar-se da Turquia, tentando convencer a Turquia a aceitar os seus termos relativamente à Ucrânia. Agora, a verdade é que, quando a União Europeia sente necessidade de avisar para esta questão, é porque sente que não há segurança. E tem razões para sentir que não há segurança. Nem do lado da Inglaterra, porque a Inglaterra já se viu ao longo da sua história que muda conforme o vento lhe está de feição ou não. Não sente especialmente segurança do lado da Turquia, como é óbvio, porque a Turquia tem uma atitude multilateral na sua forma de ver as relações internacionais e tem importantíssimos negócios com a Rússia, hoje em dia, e também não sente do lado da Islândia, porque a Islândia e a própria Noruega têm, no fim disto tudo, vão acabar por tomar a decisão que protege o seu povo. Como países mais democráticos do que a União Europeia, do que os países da União Europeia, vão acabar por, basta ver a atitude da Islândia quando foi a crise de 2008, que não foi na conversa desta gente. Portanto, aqui também não acredito que vá na conversa desta gente. E, portanto, eles sentem isto. Estes líderes europeus sentem-se isolados. Mas mais, sentem as fraturas. E não só da Hungria ou da Eslováquia. A França, a Espanha, a Itália e Portugal boicotaram o projeto de Kaia Kallas, dos 40 mil milhões de euros para a Ucrânia. Portanto, esta é uma, digamos, uma exigência para fora, mas é também uma para dentro, por parte de quem sente que o chão lhe está a fugir debaixo dos pés. Quando embarcaram na guerra, deviam ter pensado nisso, deviam ter pensado que se teriam força para ganhar ou não. A saída dos Estados Unidos em cena criou esta situação gravíssima para a União Europeia e que deveria estar mais preocupada com a chantagem que a Ucrânia faz consigo quando destrói as infraestruturas energéticas e impede a utilização de uma alternativa energética, que é a Rússia, a alternativa russa, que mesmo que não se queira utilizar, serviria sempre de vantagem negocial relativamente a outros fornecedores de gás natural. Então, a União Europeia não pode dizer que só compra gás natural da democracia, porque a democracia pode não ter gás natural para lhe vender. E os povos europeus precisam de gás natural. Portanto, a União Europeia tem que comprar gás natural a quem o tem, mais barato, para garantir melhores condições energéticas aos seus povos. Porque a União Europeia não tem capacidade para obrigar os outros países e os outros regimes dos outros países, concordam com eles ou não, a fazer aquilo que ela quer. Portanto, tem que viver num mundo em que tem que aceitar os outros como eles são, se não os conseguir mudar. E já se viu que não consegue. Não é? Portanto, esta gente vive numa ilusão, vive na ilusão que ganhou a guerra, vive na ilusão de que é capaz de impor as suas
decisões e alguém tem que lhes dizer que não é capaz. E estes avisos de que não se pode premiar o agressor ganhou a guerra. O agressor, a considerar-se agressor, porque há quem não o considera agressor, eu não vou discutir isso aqui, mas o agressor ganhou a guerra. E, portanto, quando se ganha a guerra é assim. É assim. Portanto, agora podem querer continuá-la mais tarde e tentar ganhar, mas aviso já que, historicamente, a Rússia não tem por costume perder muitas guerras. É importante perceberem isso. E, portanto, esta União Europeia isolada, o que é que faz? Vem dizer o Observador numa outra notícia, com a Europa mais longe de Trump, a Europa não, a União Europeia, porque já se viu que há aqui divisões, Turquia pode ser a aliada improvável da União Europeia. A que custo? Ora, a União Europeia quer assinar com a cenoura outra vez da adesão, numa altura em que parece-me a mim que a estação, que esse comboio já deixou a estação. É que a Turquia já não vai nessa cantiga. Hoje em dia está nos BRICS, é um país que negocia com os BRICS, é um país que tem importantes negócios com a Rússia, é um país que tem importantes negócios com o Irão, que é um país que está integrado na multipolaridade e duvido que hoje em dia uma União Europeia decadente, uma União Europeia fanatizada, anti-islâmica, anti-muçulmana, isto é muito importante, uma União Europeia que tem vindo a substituir os judeus dos anos 30 pelos muçulmanos, que essa Turquia hoje em dia veja na União Europeia um aliado, sequer um bloco a que queira pertencer. A ver, vamos, mas se calhar estas manifestações na Turquia contra Erdogan, se calhar têm muito a ver com esta necessidade que a União Europeia tem de arrastar a Turquia para o seu campo, dando-lhe a cenoura da adesão, o que nunca vai acontecer, nós sabemos porquê, pelas razões porque nunca aconteceu, por causa da Alemanha e da França também, mas essencialmente por causa da Alemanha, mas a Turquia já levou muito com o pau e a cenoura já não me parece suficientemente vantajosa. Ora, a realidade mudou de tal forma que o próprio Observador até põe artigos de opinião que falam de um possível acordo da Ucrânia, que a União Europeia declara guerra à paz, etc. Portanto, as coisas estão de facto a mudar e não admira que a União Europeia se sinta cada vez mais isolada e sem condições para fazer isto, quer impor vontades aos russos. Quer dizer, Putin não pode votar o envio de tropas, forças de paz. Scholz exige que a Rússia aceite o cessar-fogo o mais rápido possível. Então, mas ele ontem dizia que o cessar-fogo ainda não era tempo para o cessar-fogo, que era tempo para a guerra, e hoje diz que o cessar-fogo é para ontem. Ontem era guerra, mas o cessar-fogo hoje é para ontem. O que é que mudou? Mudou de facto que a União Europeia está cada vez mais isolada e deu conta que Trump fala já em acordos de divisão do território com Moscovo. É isto que a União Europeia vê. Vê a mudança da realidade. Eu, num artigo que escrevi, falei disso, de que uma das cartas que Trump teria seria negociar, dividir as terras com Moscovo, caso Moscovo aceitasse. Pode ser isso que está em cima da mesa, veremos se é, se não. Às vezes Trump gosta de dizer coisas que não são bem verdade, mas admito que ele pelo menos tenha feito essa proposta e admito que, em certa medida, Moscovo possa aceitar alguma componente dessa proposta. E, portanto, nesse quadro, a União Europeia sente que o chão lhe está a fugir debaixo dos pés, sente necessidade de pressionar os aliados dos Estados Unidos da América, mas, cara União Europeia, perdeste esse comboio. Perdeste esse comboio porque os teus inimigos estão precisamente nas principais cadeiras de Bruxelas. Não precisam tomar isto como verdadeiro. Vão vocês à procura, procurem vocês pela verdade, enquadrem-na historicamente, não se contentem apenas com uma versão dos factos, procurem sempre o outro lado dos factos, procurem sempre a contradição, procurem sempre questionar as notícias que vos aparecem à frente e procurem sempre saber o que os outros pensam dessas notícias.
Muito bom dia a todos, muito obrigado, foi um prazer. Vejam, se quiserem saber mais destas coisas, vejam a nossa live de ontem à noite. Vejam hoje à noite o G5 com o Francisco Balsinha e um abraço a todos, muito obrigado.